Minha ex-esposa manipulou o sistema legal e me condenou injustamente à prisão. Depois de sair, eu a fiz ser despejada. Arte final. Sentir que finalmente estava me vingando dela me deu uma sensação de alívio. Não importava quanto tempo levaria ou quantas avaliações eu teria que escrever, eu não pararia até ter certeza de que Laura estava sofrendo. Quando terminei, meus olhos ardiam de tanto olhar para a tela, mas não me importei. Recostei-me na cadeira, sentindo uma satisfação sombria. Com o tempo, as reclamações começaram a se acumular, e o dono da boutique não pôde mais ignorar a quantidade de queixas que eu estava enviando diariamente, com novos perfis e avaliações falsas. O proprietário iniciou uma investigação sobre o comportamento de Laura. Claro, ela negou tudo, pois estava certa de sua inocência, mas o dano já estava feito. O dono não podia correr o risco de perder clientes por causa de uma funcionária problemática, então demitiu Laura. Descobri isso através de um amigo, a quem pedi para ir até lá e perguntar especificamente por ela. O primeiro passo para arruinar sua vida estava completo. Senti uma satisfação doentia ao ouvir a notícia. Laura havia tirado o último desejo da minha mãe, então eu tirei o emprego dela. Mas isso era apenas o começo. Em seguida, voltei minha atenção para a casa dela, a mesma que compramos juntos quando ainda éramos casados e as coisas estavam bem. A ideia de vê-la perder aquela casa me deu um prazer distorcido. Comecei a vasculhar registros públicos em busca de qualquer coisa que pudesse causar problemas. Após alguns dias de pesquisa, encontrei o que procurava. Laura estava atrasada nos impostos da propriedade. Não era uma quantia enorme, mas suficiente para causar problemas se fosse levada à atenção certa e a pessoa encarregada do caso tivesse o incentivo certo. Então, fiz exatamente isso. Agi como um vizinho preocupado e enviei uma denúncia anônima à prefeitura, dizendo que a casa poderia estar abandonada ou mal mantida. Isso fez com que agendassem uma inspeção e, claro, encontraram algumas pequenas violações do Código de Construção. Nada grave, mas o suficiente para violar as normas da Associação de Moradores e dificultar a vida dela. Mas eu não estava satisfeito ainda. Um velho amigo dos tempos de escola trabalhava como fiscal de código. Não nos falávamos há anos, mas entrei em contato com ele. Relembramos os velhos tempos, então ofereci um suborno para acelerar o processo. Logo, Laura recebeu uma notificação de despejo devido aos impostos não pagos e às violações de código. Ela tinha pouco tempo para desocupar a casa. Imaginei o pânico dela ao receber essa notificação. Ela não tinha para onde ir. Havia perdido o emprego e agora estava perdendo a casa. Tudo parecia se encaixar exatamente como eu queria. Com Laura desempregada e sem teto, eu sabia que tinha vantagem. Eu queria a guarda dos meus filhos. Eu os amava e teria adorado estar com eles após o divórcio, mas precisava ser cuidadoso. Meu agente de condicional adoraria uma desculpa para me mandar de volta para a prisão. Não podia fazer contato direto com ela, então pensei muito em como poderia estrategicamente obter a guarda. Eventualmente, decidi usar minha irmã como intermediária. Ela estava hesitante no início. Era o único membro da família que não tinha me abandonado, e sou eternamente grato por isso. Ela é uma boa pessoa e não queria se envolver em algo que pudesse colocá-la em apuros, mas eu a convenci de que só queria fazer o que era melhor para as crianças. Com a ajuda dela, apresentamos uma petição para a guarda. Contratei um advogado de primeira linha, que sabia como contar uma história no tribunal. Argumentamos que Laura não tinha condições de cuidar dos filhos devido à situação de vida instável e à falta de renda. Meu advogado me pintou como um homem reformado, alguém que cometeu erros no passado, mas aprendeu com eles. Ele enfatizou que eu tinha um emprego estável e uma casa decente e estava pronto para ser o pai que meus filhos precisavam. O clima no tribunal era tenso, mas eu sabia que tinha tudo sob controle. Laura estava do outro lado, parecendo exausta e desesperada. Ela tentou lutar, contou todas as histórias tristes que podia ao juiz, falando sobre como perdeu o emprego e foi despejada, tentando me pintar como um monstro que estava arruinando sua vida. Mas eu mantive a calma. Ela tentou me fazer parecer o vilão, mas eu não era quem estava lá parecendo incapaz de cuidar dos próprios filhos. Eu tinha um emprego e um lugar para morar, e tinha passado os últimos meses colocando minha vida em ordem. Laura praticamente implorava ao juiz para acreditar nela, mas eu podia ver em seus olhos que ele não estava convencido. O juiz não se importava com suas desculpas ou com o fato de ela alegar que eu era o responsável por tudo que havia dado errado na vida dela. O que importava para ele eram os fatos. Eu tinha uma renda estável e uma casa decente, enquanto ela estava sem teto e desempregada. Ele me concedeu a guarda total dos filhos. Laura quase desabou ali mesmo. Senti uma satisfação doentia ao vê-la quebrar daquele jeito. Agora, com as crianças morando sob meu teto, ela ficou apenas com as lembranças de como as coisas costumavam ser boas. Admito que uma parte de mim se sentiu um pouco vazia depois que tudo foi feito. Achei que vencer preencheria esse vazio de alguma forma, mas ver ela perder tudo ainda me deu uma boa sensação. As primeiras semanas com as crianças foram estranhas. Pensei que tê-las de volta faria tudo melhorar, mas, em vez disso, as coisas pioraram. Emily e Jacob estavam distantes, não confiavam em mim, sentiam falta da mãe. E estava claro que, por mais que eu tentasse, eles não parariam de perguntar por ela. Demorou muito tempo para eu conhecê-los de verdade, e realmente me esforcei. Eventualmente, percebi que era extremamente egoísta e mesquinho negar o contato deles com a mãe. Fazendo isso, eu me tornaria tudo o que Laura era, e eu a odiava. Não queria odiar a mim mesmo. Pedi a minha irmã para entrar em contato com Laura e falar sobre minha proposta. As crianças poderiam visitá-la nos fins de semana. Só porque eu não queria falar com minha ex-esposa, não significava que meus filhos não deveriam ter uma mãe. Ela realmente os amava, afinal de contas. Eventualmente, conseguimos chegar a um acordo. As crianças realmente gostam da mãe, e, para ser honesto, fiquei feliz por isso. Quero que cresçam em um ambiente o mais estável possível, dado tudo o que aconteceu. Laura e eu até nos encontramos uma vez. Trocamos um oi quando fui deixar as crianças na casa dela. Não tenho interesse em reatar com ela, mas se conseguirmos desenvolver uma boa relação de coparentalidade, eu não ficarei chateado. Para mais histórias, siga o Arrasca do Reddit.